É um relato da cura do cego de Jericó. Diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Jericó está quase 30 quilômetros de Jerusalém, pertinho. É uma cidade que existe até hoje, a cidade mais velha da história da humanidade, pelo menos a cidade cotidianamente habitada. Há aproximadamente 11 mil anos. E Jesus está chegando em Jerusalém. Nós estamos neste caminho com Jesus há semanas ou meses, caminhando para Jerusalém. Ele está chegando. E eu quero destacar o contexto. Uma reflexão, ela tem muitas aplicações. Nós poderíamos pregar todos os 50 e poucos domingos do ano neste mesmo texto e aproveitar as muitas aplicações dele, mas só há um contexto. E eu preciso esclarecer esse contexto para que a gente entenda tudo o que está acontecendo aqui, principalmente porque se trata de uma passagem muito conhecida. E às vezes nós podemos até tentar tirar, extrair ou receber algum tipo de aplicação equivocada ou distante do contexto. Se não conhecermos o contexto, vamos ter dificuldade em fazer a aplicação correta. Eles estavam entrando em Jerusalém ou saindo, como diz um outro evangelho, o evangelho de Marcos, que pode ter alguma relação com o fato de se tratar da cidade velha e cidade nova, então depende da perspectiva do narrador. É só esclarecendo esse ponto aqui hermenêutico, de interpretação aqui, que é irrelevante, mas essa é uma explicação possível. Por que alguém diz que ele está chegando, o outro diz que ele está saindo? Mas a questão que mais importa aqui é que Jesus está bem próximo de Jerusalém, saindo do norte da Galileia. Ele esteve um tempo em Samaria, voltou rapidamente para a Galileia e depois ele segue definitivamente para Jerusalém. E ele está chegando em Jerusalém. E a questão é, os seus discípulos não estão entendendo nada. E isso é um perigo horrível para todos nós. Às vezes nós não entendemos nada a respeito do que é o Evangelho. E os discípulos estão nesse bonde. Aliás, o versículo 34 está dizendo que eles nada compreenderam acerca dessas coisas. Ou seja, Jesus disse, a partir do versículo 31, do capítulo 18 de Lucas, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios. Ele está falando dele mesmo. Escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, terminar ou tirar-lhe-ão a vida, mas o terceiro dia ele ressuscitará.
E aí diz o versículo 34, eles não estavam entendendo nada acerca dessas coisas. O sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que Jesus dizia. Sabe por quê? Porque eles estavam absolutamente conscientes do destino. Eles estavam indo para Jerusalém. Mas para quê? Para uma cruzada. É a história das cruzadas na Idade Medieval, na Idade Média, nos faz entender esse termo. Para uma grande guerra contra aqueles que estão dominando, subjugando aquelas terras de Israel, os judeus, contra os romanos. Jesus é a pessoa mais indicada na consciência deles. Jesus era a pessoa mais indicada para resolver essa situação. Na consciência deles, onde todo esse texto, a narrativa da viagem começa, é Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Messias. O Senhor vai ser o grande líder político, militar, que irá solucionar as ideologias, já fazendo parte da consciência popular, e dando à consciência popular a sensação de que nas ideologias há redenção. Isso é bem antigo, né? Não é de agora, não. Todo mundo achando que vai ser redimido por um bom governo. Por este ou por aquele. Depende do lado que a gente, da asa que a gente escolhe, a gente vai ter a redenção. Toda ideologia é uma idolatria, viu? Ela tem dentro dela uma proposta de redenção social. E a gente acredita nisso. Os discípulos estavam acreditando que Jesus Cristo tinha, ou era ele, o indicado para resolver as questões, antes de tudo, políticas e sociais daquela nação. Quer ver a prova disso? O texto que permeia o Evangelho de Marcos, ou que a narrativa de Marcos desse ponto, ele diz assim, Marcos 10, 35, é a passagem que antecede a passagem da cura do cego de Jericó. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, Marcos 10, 35, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, guarde essa pergunta no seu coração: que quereis que vos faça? Essa pergunta vai voltar daqui a pouco. E responderam-lhe: permite-nos que na tua glória ideológica nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Direita e esquerda, né? É a conversa atual. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E assim vai o texto. Jesus perguntou para os seus discípulos: o que vocês querem que eu faça? Imagina Jesus perguntando isso para a gente. E a gente que não entendeu nada do Evangelho, bom, já que o Senhor está assumindo as coisas em poder e glória, dominando, eu queria ter um lugar de destaque no seu reino político, militar. No verso 41 do mesmo capítulo 10 de Marcos, Jesus diz para os seus discípulos, ouvindo isto, o texto diz, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. E alguém pode pensar,
10 contra 2, porque os 10 eram mais espirituais do que os 2. Não, não é nada disso. Os colegas se indignaram com o pedido. Imagina você e mais 11. E uma pessoa de muito poder, pelo menos aos moldes deste mundo, né, da compreensão do que é poder, ela diz, nós vamos tomar este país. E você, se sentindo muito próximo, muito amigo, você diz, eu gostaria de estar do seu lado, não se esquece de mim, eu sou fiel a você, eu estou com você. Me dá um lugar de poder ao seu lado. E você imagina os outros 11 colegas se indignando com isso. Por quê? Porque nesse âmbito eles eram mais espirituais? Não, é claro que não. Eles não estavam espiritualmente ofendidos, eles simplesmente se viram fora do negócio. E eles ficaram com raiva de você. Mas como assim? São 11 pessoas aqui. Como assim? Me dá um lugar de poder? No caso do texto, era Tiago e João. Como assim, vocês dois? Está todo mundo aqui envolvido nisso. A gente, pelo menos, precisa de uma solução mais justa para uma indicação como essa. São os 2 cargos mais importantes que vocês estão solicitando. Essa era a questão. Competitividade, não espiritualidade. Nos versos 42 e 43, Jesus diz, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Texto bom para a ocasião. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ou seja, assim funciona a liderança dos pagãos, os governos deste mundo. Mas entre vós não é assim. Na consciência dos discípulos, Jesus estava levando-os para uma grande e definitiva cruzada em Jerusalém. Vamos lutar contra o mal. Nós somos o bem, eles são o mal, e nós vamos destroná-los. Jesus é a pessoa mais indicada para tal. Mas a grande questão é, considerando que o Evangelho é quem é Jesus e o que ele fez, isso é o Evangelho, Jesus estava a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados que cometemos, eu, você inclusive, 2000 anos depois, os pecados que cometemos em nossas cruzadas particulares. A gente não luta contra outros. Não lutamos contra nós mesmos, em algumas circunstâncias, às vezes com muito mais delicadeza, né? Com muito mais paciência, nós lutamos contra nós mesmos. Pecamos, reconhecemos, percebemos, entendemos, confirmamos isso, e a gente se trata melhor quando se olha no espelho. Ou você se olha no espelho e diz para você mesmo, você não tem vergonha nessa cara, não? Ainda vai com essa cara porca sua trabalhar hoje, com essa sujeira toda dentro de você? Não vai trabalhar hoje, não, rapaz? Fica aí. Você diz assim para você mesmo? Raramente, né? Pode até ser que sim, em circunstâncias de remorso. Normalmente a gente tem mais paciência, né? Eu vou superar isso. Eu vou tentar não fazer de novo. Mas nós temos as nossas próprias cruzadas, e Jesus estava indo morrer pelas nossas cruzadas particulares, pelas lutas que nós não vencemos contra nós mesmos, ou pelas lutas que tentamos vencer contra os outros, às vezes até injustamente. Jesus estava indo morrer, isso é o Evangelho. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Em segundo lugar, o que Jesus fez? Jesus morreu por nós e ressuscitou. E os discípulos não estavam entendendo nada.
Voltando a Lucas, no versículo 35, definitivamente, na cura do cego de Jericó, aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a primeira vez na Bíblia que Jesus é chamado assim, Filho de Davi. É um título messiânico. Um cego, um homem que não vê, ele viu quem era Jesus. Aqui. Mas os seus discípulos, com visão perfeita, não podiam ver. Ora, como isso é normal, né? Gente às margens dos bons costumes da classe média branca. Está às margens e vendo Jesus e se relacionando com Ele. E gente que se acha tão perto, tão próximo, tão vinculado, tão ligado, linkado, clicado a Jesus por razões diversas, porque papai o foi, mamãe. Minha família é tradicionalmente cristã, sei lá o quê. Mas não estão vendo. E, aliás, cuidado, estão até, semana que vem eu falo sobre Zaqueu, estão até atrapalhando os outros de verem. Tem muita gente que se pensa de Deus, que está atrapalhando os que não são de Deus de encontrá-lo. Como Zaqueu. Quem atrapalhava Zaqueu de ver Jesus? Os seus discípulos. E exatamente essa figura, esse mendigo, que declara que Jesus é o filho de Davi, muito próximo da grande cidade de Davi, Jerusalém. Nós estamos falando de pessoas que estão andando com Jesus há meses, há anos, e os seus olhos não veem Jesus. Mas um cego vê. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, é isso que eu estou dizendo. Filho de Davi, a segunda vez que ele diz. E no versículo 40, Jesus parou. Esse é o eixo de tudo. Jesus parou. Parou o quê? Parou a cruzada. Todo mundo achando, vamos lá, vamos vencer. Vamos quebrar. E Jesus para. E disse: o que está acontecendo? Tragam-me esse homem. E eles o trouxeram, e tendo chegado, Jesus perguntou-lhe, olha aí, lembra da pergunta a Tiago e João, aos discípulos? Olha ela aí. Que queres que eu te faça? Não se esqueça. Tiago e João, discípulos os mais íntimos, Pedro, Tiago e João.
Eles disseram: eu quero o cargo mais importante no teu reino. O outro, eu quero o segundo. O que pode ser? Depende, varia de governos, de estado, os nomes, os respectivos nomes. Mas é aquela coisa de estar do seu lado. E Jesus faz exatamente a mesma pergunta para o cego. Jesus parou para ficar na frente desse homem. Mendigo. Um mendigo. Mas um mendigo que sabe exatamente quem Jesus é. E isso faz toda a diferença. E por saber quem Jesus é, ele clama por misericórdia. Nunca se esqueça disso. A multidão, essa coisa que encanta todo mundo, multidão. Multidão é uma coisa que encanta todo mundo. Seja no Rock in Rio, seja uma multidão de likes nas nossas redes sociais. Seja as multidões das igrejas. Mas o que está acontecendo aqui é que Jesus não dá a mínima para a multidão, ele, como sempre, né? Até porque a multidão jamais vai impedir que Jesus atenda os que clamam, ou pode ser o indivíduo, ou que clama por misericórdia. Não confunda Jesus com líderes religiosos, ou políticos, ou celebridades. Eles fazem tudo pela multidão. Eles fazem tudo para conquistarem e estarem nos braços, aclamados pela multidão. Mas aqui o que diz é que Jesus parou para um que clamava por misericórdia. A multidão não ocupava Jesus a ponto de distraí-lo do essencial, no mundo onde a multidão sempre é o essencial. E Jesus não tem vínculo, não tem nada a ver com isso. E, aliás, ele não está envolvido naquela engrenagem da multidão. O que a multidão quer? Siga o fluxo da multidão. Você está bem. E aí, o sujeito que se ocupa disso, né, está sempre muito ocupado, sempre. A ocupação é um ídolo contemporâneo. O sujeito é incapaz de orar no seu quarto sozinho. Ele não gosta de solidão. Ele gosta de multidão. E até sem saber, tem um certo sentido, sem que o indivíduo saiba. Ficar sozinho. Vai que eu começo a me escutar. E se tem uma coisa que muita gente não quer, é se escutar. E muito menos a Deus. Vai que Deus aparece no sentido de falar ao meu coração, né? Deus me livre, né? Se Deus aparecer. Porque aí vai que a verdade... Não, mas a multidão não fala a verdade. A multidão é a multidão. Ela tem... os seus interesses, as suas alegrias próprias. Jesus não se ocupa com isso. Aliás, cuidado, hein? A ocupação, há uma adoração na ocupação. A ocupação é um ídolo contemporâneo.
Gente que se justifica o tempo todo, porque sempre está muito ocupada, é gente tóxica no que diz respeito aos princípios cristãos e da palavra de Deus. Há pouco tempo alguém perguntou para mim, pastor, trabalha muito, trabalha demais, né? Não, eu trabalho o suficiente. Porque quem trabalha demais é quem tem preguiça de se planejar. Eu planejo. Isso serve para todas as áreas, todas as funções. Eu faço o meu programa e cumpro. Inclusive, de parar tudo para orar. Com muita prioridade. Jesus parou para o essencial. Havia um que clamava por misericórdia. Interessante, ele clamava por misericórdia. Talvez você nunca tenha reparado. O cego não pediu algumas moedas. Ele pediu misericórdia. Pedir por misericórdia é colocar a nossa vida nas mãos do Salvador. É exatamente isso. É diferente de pedir ajuda. Tem gente que só ora pedindo ajuda. Eu me lembro que eu estava com mais 2 colegas numa ocasião, há um tempo atrás, pastores, e um começou a dizer assim, nossa, mas Deus é bom demais, né, rapaz? Eu pensei, que momento piedoso. Rapaz, Deus, que alegria, assim, a gente... Deus é bom demais. Por favor, continue. Aí ele falou assim, rapaz, eu estava num aperto com um negócio que eu tinha comprado e eu precisava vender uma propriedade para pagar aquilo, vender essa para pagar aquela, porque eu fiquei no aperto mesmo. Eu comprei essa esperando assim, que alguma coisa ia acontecer para eu pagá-la. E você acredita que na hora assim, eu vendi ontem. Eu fiquei olhando para aquilo assim, parece que começou com um negócio assim tão piedoso, assim, Deus é bom demais. Bastava você ser um pouco mais prudente, responsável, sei lá, astuto, hábil para bons negócios, você não ia precisar nem de incomodar Deus com isso. Achei que ia ter uma piedade, assim, uma coisa assim de adoração, né, de exaltar a Deus. Não, Deus me ajudou. Pedir ajuda é diferente de pedir misericórdia. Aquele cego poderia ter pedido ajuda. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Não, ele poderia ter dito, Senhor, por favor, Senhor, eu sei de onde tu vens, por favor, me ajuda, me dê 50 reais. Uma moeda. A questão é que quando a gente faz isso com Deus, quando a gente ora a Deus só para pedir uma bobagem, uma migalha, umas moedas, a gente só está pedindo para que Deus nos torne mendigos mais bem-sucedidos. Gente com a vida arrebentada, com a família destruída, com a saúde emocional em frangalhos, vai a Deus pedir para Deus ajudar ele a vender uma propriedade. Não faz sentido isso, eu acho isso uma coisa maluca. Ora por mim, pastor, amanhã eu vou ter que resolver uma situação muito difícil lá no meu trabalho. O que é, fulano? Fulano está dizendo que eu sou indisciplinado. E é mesmo, às vezes é mesmo. Meu semblante cai. Eu vou lá incomodar Deus com... Você precisa de uma disciplina mesmo. Você precisa
A gente precisa dar mais, entender quem é Jesus, quem é Deus. O mendigo não pediu para se tornar, para que Jesus lhe desse algo que o tornaria, pelo menos por um momento curto, um mendigo mais bem-sucedido. Bartimeu não implorou para que Jesus o tornasse um mendigo melhor. Ele ia continuar sendo mendigo. Ele disse, tem compaixão de mim. Ele está dizendo, restaura a minha existência, a minha vida, olha para mim, olha o que eu sou por causa desse problema. Tu és o Messias? Eu sei como aquele leproso disse, numa outra circunstância, se quiseres pode me tornar limpo, se quiseres pode me fazer ver de novo, por favor, restaura a minha vida, a minha existência. Ele queria se tornar plenamente vivo e não um pouquinho mais rico, ou um mendigo com um pouco mais de dinheiro no bolso, que lhe garantisse 2, 3 refeições para os dias seguintes. A nossa oração tende a ser só por ajuda, mas nós precisamos clamar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou afundando a minha vida, a minha casa. Senhor, haja o que houver. Me dê de Ti um poder transformador que não é para vender minha propriedade. Às vezes eu nem preciso dessa propriedade, às vezes eu precisaria mesmo era de perder isso, essa porcaria dessa propriedade que está me atrapalhando em relação ao Senhor. Eu só penso nisso, eu só vivo para isso. Eu magoo as pessoas por causa disso, eu faço mal aos outros. E a Bíblia diz, no versículo 41, que Jesus pergunta o mesmo que havia perguntado para Tiago e João, o que queres que eu te faça? Eu acho que não é muito. Se a gente quiser imaginar, só como uma sugestão, talvez, mesmo que só dentro de um campo poético, que Jesus tenha olhado para Tiago e João. Quando o mendigo lhe pergunta, quer dizer, quando Jesus pergunta para o mendigo, o que queres que eu te faça? Pode ser, né? Acho que é permitido imaginar que Jesus tenha olhado para João e Tiago. Porque era exatamente a mesma pergunta. Mas também não é demais a gente entender que João e Tiago também precisavam, embora tenham pedido a coisa errada, mas o que eles precisavam era exatamente da mesma misericórdia. Eles também precisavam de misericórdia. E o mendigo disse, eu quero ver novamente. Eu quero voltar a ver. Talvez eles tenham entendido, seus discípulos, que apesar de andarem com Jesus há tanto tempo, eles ainda não tinham visto quem Jesus é. E talvez isso seja verdade para mim e para você também. Nós estamos tanto tempo andando juntos, mas a gente não sabe quem Ele é, e por isso a gente faz o pedido errado. E Jesus disse no último verso, no penúltimo, a tua fé te curou, na palavra original, que também se estende em muitas circunstâncias para o salvou. Como na nossa língua também, o salvou tem um sentido de você estar resolvido. A tua fé te resolveu.
Sabe por quê? Porque fé é uma maneira de ver. O mendigo cego viu quem era Jesus. E ele viu que o Salvador estava parado na sua frente. Jesus parou. Trouxeram o cego, e quando Jesus diz, o que você quer? Ele pensa, eu estou na frente do Salvador. O que Jesus tem para você, você precisa pensar nisso. Pode até ser que não seja exatamente o que você quer, mas é o que você precisa. Misericórdia.